consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente
Boa tarde a todos, boa tarde, Cleni. Já vi que você chegou, conseguiu ligar o microfone. Com muita gratidão, a gente te recebe hoje para fazer o nosso estudo, a nossa palestra. Bem-vindo, está chegando pela primeira vez. Bem-vindo a gente que está lá do outro lado do mundo, Georgette, e outros colegas aí que estão sempre conosco. Sejam muito bem-vindos. A gente vai dando início, então, ao nosso trabalho de agora, de 5 horas. A Jane vai fazer o preparo, vai fazer a leitura de uma página do livro Reflexões, do Dr. Herman. Em seguida, a gente vai passar a palavra à nossa amiga Cleni Luca, lá do Leon Denis, que vai falar um pouco para a gente sobre o objetivo da arte e o objetivo da evolução. Então, eu vou passar já para você, Jane, a palavra, tá bem? Jane? Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cleni. Obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda à nossa casa. Obrigado. É do livro Reflexões, volume 1, do Dr. Herman, e a página nos diz assim: a educação de nossas almas é uma necessidade constante. Educação para o belo, educação para o puro, educação para o elevado. E a cada dia, a cada momento, a cada instante, devemos cuidar para que nossas almas sintonizem com as forças da caridade e do bem, para evitar Jane? A voz sumiu. o mal. E aí, doutor, aparecendo? Agora Está sim. ouvindo? Sim, sim. Ouvindo? Voltou. Sim. Então, o doutor Herman nos convida para a educação, né? Educação dos sentidos, educação do olhar, como forma de harmonia e sensibilização do nosso ser. E aí, Leon Denis traz para a gente, lá no Espiritismo na Arte, a seguinte fala: quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, também se sensibiliza, mais se impregna da ideia do belo e do objetivo essencial da evolução. Portanto, será a procura e a conquista da beleza, a fim de realizá-la no ser e nas suas obras, né? Então, na medida em que a gente vai se aperfeiçoando, o ser vai se desenvolvendo, a inteligência vai se desenvolvendo também, a gente vai aprendendo a olhar para o belo, para o harmônico. Isso nos traz saúde e harmonia também. Então, que Jesus nos fortaleça, que a gente possa entrar em sintonia com esses amigos espirituais, responsáveis por esse trabalho da arte, da beleza, com esse trabalho desse grande construtor do mais belo, que é o Mestre. Que Deus, na sua infinita bondade, possa, nesse momento, nos envolver a nossa companheira Clenir, nos abastecer dessas vibrações que nos inspiram, porque o belo inspira a transformação. Que então, Senhor, sobre essas vibrações, nosso coração e a nossa mente possam estar receptivos para esses momentos de luz, de sabedoria e de transformação que estamos sendo convidados. Graças a Deus, fica conosco, envolve e abasteça o coração da nossa amiga Clenir, para que ela possa fazer o nosso estudo na tarde de hoje. Graças a Deus. Assim seja. Bem-vinda, Cleni. Vou aqui, então, abrir o documento que você me mandou, tá bom? Espera aí só um minutinho. Espera um pouquinho. Deixa eu só fazer aqui um agradecimento à Jane, representando aí o CEFAC. Eu não conhecia a casa. E agradecer a você, Adriana, por se disponibilizar de estar passando aí os nossos slides, né? E agradecer a todos vocês da casa, dizer que eu sou médium do Leon Denis, já estou lá há 25 anos, e que eu entrei no Leon Denis por causa da arte. Foi a arte que me levou para aquela casa. Eu fui visitar a casa e vi o mural que existe lá, não sei se vocês conhecem o Leon Denis,
existe um mural, quando a gente entra, com todos os cursos. E quando eu cheguei lá, 25 anos atrás, o mural eram as capas de todos os livros que tinham os cursos. E eu botei meus olhos ali, porque eu adoro, sempre gostei muito de estudar, e aonde diz que tem curso, eu já fico apaixonada. E eu olhei para o mural e meus olhos foram direto na capa desse livro, Espiritismo na Arte. E quando eu vi aquilo, eu disse, como assim? Espiritismo e arte? Eu nunca podia imaginar que existia um curso de arte e de espiritismo, né? E aí eu não fui para a palestra do salão, subi as escadas e fui direto na sala do Espiritismo na Arte. Sentei e fiquei magnetizado ouvindo na época era o coordenador, Renato Zanola, ele falando, e eu fiquei assim, fascinada com ele falando daquilo tudo, e nunca mais saí daquela sala. Há 25 anos que eu estou no Espiritismo na Arte, e 5 anos depois que eu cheguei, ele teve uns problemas, precisou sair da casa, e aí o Altivo me convidou, me chamou, que queria ter uma reunião comigo, e quando eu cheguei na salinha dele, onde era a gráfica antigamente, ele disse assim, parabéns, nova coordenadora do Espiritismo na Arte. Aí eu levei senti um choque, um impacto, e falei, como assim, Altivo? Ele falou, sim, senhora, já perguntei a todo mundo e o nome que foi citado é o seu e é você que vai ser a coordenadora. Eu quase morri do coração, porque eu tinha somente 5 anos que estava na casa, eu estava acabando de fazer as obras básicas, e eu fui assim, quando eu cheguei, eu estava assim, numa sede de aprender, eu fazia 2 cursos ao mesmo tempo. Eu fazia Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, depois eu fazia a Gênesis, Obras Póstumas, e aí assumi a coordenação, e até hoje, há 20 anos, eu estou na coordenação desse curso maravilhoso, desse livro maravilhoso de Leon Denis. E a Jânia, não sei se ela tinha visto a minha palestra, ela já tinha visto a apresentação de hoje? Tinha. Porque ela pegou o texto falando da necessidade das vidas sucessivas, né? E eu falei, gente, foi coincidência ou ela viu o estudo? Então, eu quero agradecer também ao patrono do nosso curso, Maestro Rossini, que é o patrono do curso e do Encontro do Espiritismo na Arte. E vocês podem se perguntar por que Rossini, maestro compositor lá do século XIX, por que ele é o patrono de um curso dentro de uma casa espírita, né? Porque geralmente as pessoas perguntam isso. Ele é o patrono porque o Altivo via sempre a presença dele na casa. E como tinha o curso, ele ligou a presença dele por afinidade com a arte estar ali, né? E ele disse, olha, o maestro Rossini é o patrono desse curso. Então, era só para fazer um esclarecimento, tá bom? Então, muito obrigada a todas vocês. Vamos lá. Bom, então, vocês já viram aí o título, né? O objetivo da arte, o objetivo da evolução. E vocês iniciaram antes da palestra com Tim e Vanessa, que eu sou apaixonada. Conheci Tim e Vanessa aqui no Rio, na Catedral do Som, no Centro Espírita Luiz Sérgio. E Tim e Vanessa já veio 2 vezes à Catedral. Fiquei apaixonada, comprei DVD, CD, tudo deles. Essa semana estava ouvindo o CD deles. E agora, mês que vem, seria a Catedral do Som novamente, mas devido a essa pandemia, está cancelada e tinha marcada na Catedral do Som de agosto. Mas, infelizmente, foi cancelado, né? Então, vamos lá. E aí, a gente já iniciou com essa sensibilização, porque a música já foi uma sensibilização para a gente estar falando do objetivo essencial da arte, né? Que é a procura e a realização da beleza, e, ao mesmo tempo, a procura de Deus, pois Deus é a fonte da realização.
falar de arte e espiritismo, a gente não vai aqui falar da arte aí fora, né? Porque é outra visão que eles possuem, né? Mas dentro da arte e espiritismo, se não houver essa ligação com o superior, com Deus, essa arte ela fica muito superficial e não atinge a esse objetivo, né? Pode passar, Adriana. Pode passar mais um, tá? Então, e aí, Leon Denis, pulou um? Ah, tá. Então, o pensamento de Deus nessa imagem... A voltadinha aí. Volta mais um, Adriana, por favor. Não, volta. Aí, obrigada. Então, aí ele vai dizer, Leon Denis vai dizer que a beleza é um dos atributos divinos. E Deus colocou nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos cativa e nos seduz alma de admiração e, às vezes, de entusiasmo. E aí eu falei para vocês que eu, depois que assisti a apresentação de Tim e Vanessa lá no Luiz Sérgio, nada pelo trabalho deles, e foi exatamente isso que eu senti, né? É uma coisa que vocês, diante de uma obra de arte ou diante de uma música que vocês gostam muito, vocês não sentem esse encantamento e esse entusiasmo? Isso não causa isso na gente? Só balança assim com a cabecinha. Então, a arte, ela é a busca, o estudo e a manifestação dessa beleza. Então, tudo isso que ele está falando, né, a arte vai ser a concretização, a materialização, tudo isso está falando. Não, não é. Nós conhecemos, nós sabemos que, principalmente no momento em que nós vivemos, nós estamos com uma deficiência muito grande do belo em nossas vidas. Então, a gente precisa selecionar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, porque vai ter esse objetivo, né? Então, ele diz que a arte é a busca, o estudo, a manifestação. Recebemos aqui na Terra apenas um reflexo. Então, a gente pensa assim, mas será por que Leon Denis nos fala dessa forma, né? Que é apenas um reflexo? Porque tudo que existe aqui na Terra é reflexo daquilo que existe no plano superior. E a arte também é uma cópia espiritual, né? A arte é uma cópia daquilo que existe no plano espiritual, né? E nem sempre essa cópia traz essa mensagem. Às vezes, como depois o Espírito Teta vai falar para a gente, às vezes essa cópia é muito deformada, né? Ele vai falar. Leni? Oi? A sua voz está falhando bastante de vez em quando. A sua internet deve estar com uma baixa conexão. O ideal é você tirar a sua imagem agora, deixar só o microfone ligado. Como é que eu tiro a imagem? Eu não sei. Clica em cima de uma câmerazinha. Uma câmera, clica em cima dela. Tira, Adriana. Mas aí eu vou tirar o som, né? Não, o som você deixa. Só clica na câmera. Espera aí. Vê se você consegue. Stop vídeo, não? Isso. É aqui? Depois você volta quando quiser.
Isso, obrigada. Tá. Será que vai melhorar? Melhora o Vocês me som. dizem aí. Ah, então tá. Então, ele diz aqui que para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de grau em grau em direção à fonte de onde ela emana. E isso é uma tarefa difícil para a maioria de nós. E será por que ele diz que isso é uma tarefa difícil para a maioria de nós? Porque ainda nós não chegamos a um patamar de evolução para que a gente entenda, né, e consiga perceber tudo que existe de belo. A gente ainda não conseguiu chegar nessa evolução. Agora, a gente pode fazer um esforço para melhorar isso? Podemos. No momento que a gente busca, por exemplo, vocês aí do CEFAC, né, quando vocês estão convidando alguém para falar de arte na casa. Isso já é o início, são poucas as casas que valorizam a arte e o espiritismo. Tanto é que o curso de espiritismo na arte, aqui no Rio de Janeiro, só existe no Leon Denis. Já não era para ter esse curso em outras casas, gente. É uma obra de Leon Denis. Então, tem curso do problema do ser, de todas as obras, mas quando fala da arte, não tem. Então, na própria casa de Leon Denis, não é todo mundo que dá valor a esse curso, que dá valor ao encontro, que dá valor ao livro, que procura ler. Tem médicos que não sabem, nem nunca pegou no livro para ler. Porque, como diz Baltazar, em diversas mensagens que ele deu para o nosso trabalho, para o nosso encontro, ele diz aqui mesmo na casa, poucos são os médicos que valorizam esse trabalho, porque eles acham que vão chegar lá no alto somente trabalhando na desobsessão e na cura. E não é assim, se não passar pela arte, não consegue chegar até o mais alto. Isso dito por Baltazar numa entrevista com a gente. Entendeu? Então, é um esforço de cada um de nós que a gente precisa fazer. Quando a gente coloca na nossa casa música para ouvir de boa qualidade, hoje em dia a música espírita está muito boa. Tem muita coisa boa no meio espírita, principalmente de música, né? Dos outros setores eu não sei, mas de música tem muita coisa. Então, é uma opção nossa, né? Da gente procurar se elevar através daquilo que a gente ouve e vê, né? Vamos lá, Adriana. Então, quanto mais a inteligência se apura e se aperfeiçoa e se eleva, mais impregna da ideia do belo. Com certeza, o espírito superior, ele já tem todo esse entendimento. Os espíritos superiores dizem para todos nós, quando a gente pega um livro, psicografia, que fala de um evento qualquer no plano superior, a primeira música, a coisa que toca é música. Agora, qual é a música que eles colocam? Uma música de alto padrão de moral. Né? Quando a gente pega as obras de André Luiz, de Ivone Pereira, que a gente lê e eles vão fazer uma reunião no plano espiritual, a primeira coisa que acontece é colocarem uma música. Porque a música tem esse poder de nos elevar e elevar o nosso padrão vibratório, né? Será que está sem som? O que a Sônia está falando? Não? Ah, tá. Então, vamos lá. Vamos passar mais um, Adriana. Então, esse slide eu gosto sempre de mostrar para exemplificar essa fonte de onde emana a inspiração. Essa fonte é Deus. E Deus está sempre trabalhando, ele não para nunca. E ele está sempre enviando ele e todos aqueles espíritos superiores que estão ao seu lado, enviando inspiração. E quem é que capta aqui embaixo essa inspiração? Aqueles que estão sintonizados com o mais alto, né? Vamos lá, Adriana.
Então, nisso já se impõe a necessidade das vidas sucessivas como meio de adquirir, por esforços contínuos e graduados, um sentido sempre mais preciso do bem e do belo. Os inícios são modestos aqui na Terra. A alma se prepara primeiro nas tarefas humildes. Ninguém começa como gênio. Todo mundo tem que começar nas tarefas humildes, realmente, né? Até você chegar a uma outra posição, né? E aí ele diz, nas tarefas humildes, obscuras, apagadas, e depois, pouco a pouco, por novas etapas, o espírito adquire a dignidade de artista. Mais elevado ainda, ele se abrirá às concepções vastas e profundas que são o privilégio do gênio, e se tornará capaz de realizar a lei da suprema beleza ideal. E aí, mais adiante, eu não vou falar, porque mais adiante eu trouxe exemplos para vocês, né? Então, eu coloquei a pergunta 132, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Vamos lá? Então, visa ainda um outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação, mas um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, né? E aí, no Consolador, tem um capítulo só que fala da arte, e na 163 ele pergunta, pode alguém fazer-te artista tão só pela educação especializada em uma existência? A perfeição técnica individual de um artista, bem como as suas mais notáveis características, não constituem a resultante das atividades de uma vida, mas de experiências seculares na Terra e na esfera espiritual, porquanto o gênio, em qualquer sentido, nas manifestações artísticas mais diversas, é a síntese profunda de vidas numerosas, em que a perseverança e o esforço se casaram para as mais brilhantes explorações da espontaneidade. Vamos lá. E aí eu trouxe o exemplo para vocês de Michelangelo e Aleijadinho. Não sei se vocês sabem que Aleijadinho é reencarnação de Michelangelo. E quando ele diz lá que a necessidade das vidas sucessivas, né? E que é um esforço e que no começo as tarefas são simples, né? E que ele vai se adiantando, esse é exatamente o exemplo desse espírito Michelangelo. E vou abrir aqui um parênteses para dizer para vocês que Michelangelo é o espírito esteta que dá as mensagens do livro Espiritismo na Arte. Isso foi dito por Baltazar, o Dr. Erma. Nós fizemos uma consulta perguntando quem era o esteta do livro Espiritismo na Arte, e ele nos comunicou que é o espírito de Michelangelo. Então, Michelangelo, antes de ser Michelangelo lá na Itália, no Renascimento, Michelangelo viveu lá na Grécia. Ele estava lá na Grécia, antes de Cristo, como um discípulo do famoso, né, escultor, arquiteto, compositor Fídias, que é nada mais, nada menos que Leonardo da Vinci. Então, Leonardo da Vinci e Michelangelo estavam na Grécia Antiga, trabalhando e desenvolvendo para depois voltarem lá no Renascimento juntos, trazendo aquela beleza de arte que eles fizeram nesse movimento que é um dos mais importantes da história da arte, que foi o Renascimento, onde reencarnaram diversos espíritos que já tinham uma bagagem
E eles trouxeram aquilo para a época do Renascimento, aquilo tudo que eles aprenderam lá na Grécia e antes mesmo no Egito. Eles trazem lá para o Renascimento. E mais tarde, lá no século XVIII, vem o Aleijadinho reencarnando nas Minas Gerais para fazer aquele trabalho maravilhoso que ele fez lá em Minas Gerais e reencarnação de Michelangelo. Então, olha o trabalho desses espíritos. Nada é fácil, para eles também não foi fácil. Foi uma luta para Michelangelo, lá em Florença, né, lá no século XVI, e depois Aleijadinho em Minas, ele lutou muito, ele trabalhou muito junto com os Inconfidentes, né? Ele é um dos Inconfidentes, né? Não sei se vocês leram o livro Inconfidência Mineira, é uma série da Mariluza Vasconcelos que conta toda essa história da trajetória desses espíritos desde o Egito até chegar nas Minas Gerais. É muito bonito a gente ler a história deles, né? Quer dizer, a gente vê a evolução do espírito, né? Que é tão importante para todos nós, né? Vamos lá, mais um, Adriana. E aí, ó, na Grécia, o Pártenon, onde esse espírito de Michelangelo estava trabalhando junto com Fídias, né? Trabalhou na construção desse templo, depois a Pietà do Michelangelo, né? Que está lá na Catedral do Vaticano, e uma obra de Aleijadinho, né? Vamos lá, então. Pode passar aí, Adriana. Passa esse também? Então, isso. Como devemos compreender o gênio, né? Ah, tu passou? Como devemos compreender o gênio? O gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências. Foi o que eu acabei de falar para vocês desse espírito, né? De abnegação, de trabalho, de conquistas espirituais, né? Entendendo a vida pelo seu prisma real, muitas vezes desatento ao círculo estreito da vida terrestre, no que se refere às suas fórmulas convencionais e a seus preconceitos, tornando-se um estranho ao seu próprio meio e por suas qualidades superiores e inconfundíveis, né? Pode passar. Então, esse é o motivo porque a ciência terrestre, encarregada nos cânones do convencionalismo, presume observar no gênio, tratando quase sempre como a célula enferma de um organismo social, para glorificá-lo muitas vezes depois da morte, logo possa aprender os ágios do futuro. Isso já aconteceu várias vezes, né? Pode passar mais um? Pode passar mais um, Adriana? A da imagem? Então, essa? Aí, isso. Eu coloquei a imagem de Van Gogh. Então, o exemplo, o artista muitas vezes não é entendido, porque ele está muito à frente do nosso tempo. Então, aquilo que ele faz naquele momento, as pessoas não entendem, dizem que ele é louco, né? Como diziam de Van Gogh. E depois de sua morte, ele é considerado um grande gênio, né? E o outro exemplo é Chopin e Rafael Sanzio. Chopin, no século XIX, grande compositor, quem conhece as obras de Ivone Pereira, Chopin está presente, né? Devassando Invisível. E Rafael Sanzio, um grande mestre da pintura, lá no Renascimento, junto com Michelangelo e Leonardo, né? Vamos lá? Pode passar mais um. Pode passar isso. Então, esse é Rafael, a imagem de Rafael e Chopin, e aqui duas imagens de Rafael Sanzio, né? Duas pinturas desse maravilhoso pintor, né? Vamos lá. Então, em nossa terra, os artistas não se inspiram todos nesse ideal superior, como a gente falou lá atrás, né?
a maior parte limita-se a imitar o que eles chamam de a natureza, sem perceber que ela não é mais do que um dos aspectos da obra divina. No espaço, porém, a arte reveste formas, ao mesmo tempo, mais sutis e mais grandiosas, e se ilumina como reflexo divino, né? Aí eu trouxe mais um exemplo aí para vocês. Vamos lá. E aí eu trouxe esse exemplo de William Turner, que existe também um livro, William Turner e Claude Monet, que são artistas que copiavam a natureza. E o William Turner, ele fez muito sucesso e ganhou muito dinheiro com suas obras, mas ele era muito orgulhoso. Então, ele não aceitava que ele pudesse ser inspirado por alguém. E ele copiava a natureza como ele via. As obras dele são maravilhosas, estão todas lá na Inglaterra, a maioria está na Inglaterra, mas ele não acreditava em Deus. Então, foi aí que ele pecou, né? E ele só vai entender isso quando ele desencarna e fica 150 anos preso no seu ateliê às suas obras. E ele só sai dali o dia que ele, não mais aguentando, ele pede, ele faz uma... ele não chega nem a fazer uma prece. Ele fala, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí enviam a mãe dele para ajudá-lo. Sempre as mães, né, ajudando os filhos. E aí ele é levado ao plano espiritual para entender tudo aquilo que aconteceu com ele, né? Vamos lá? Vamos passando aí outro. Pode passar. Então, e o pensamento de Deus, pode voltar lá. Voltar mais um. Tá. Não, pode voltar mais um. Isso. O pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações, como nós vimos lá atrás, né? Como eu disse, Deus está sempre enviando inspiração, enviando mensagem, e a gente precisa estar conectado com esse plano maior, né? Para conseguir sintonizar com aquilo que a espiritualidade está querendo nos mostrar, não é isso? Então, o pensamento de Deus é a fonte das sãs inspirações. Se nossos artistas soubessem beber nessa fonte, nela encontraria o segredo das obras imperecíveis e as maiores felicidades. O Espiritismo vem lhes oferecer os recursos espirituais de que nossa época tem necessidade para se regenerar. E aí, às vezes as pessoas leem um texto como esse e se perguntam, né, em que a doutrina espírita vai contribuir com a arte, né? As pessoas que não têm o estudo, não têm um estudo mais profundo da doutrina e o estudo da arte, elas não conseguem fazer essa ligação. O que tem a ver a arte com o espiritismo? E aí, nesse nosso livro, O Espiritismo na Arte, né, ele traz muito esclarecimento. Só um momentinho, Adriana, nem coloca esse aí, uma voltadinha lá. Então, o que nos oferece? Essa conexão com o mundo espiritual, que os artistas que não têm essa... quer dizer, não é nem porque... E artistas de séculos anteriores, a doutrina, né? Eles tinham a inspiração, porque a inspiração sempre existiu em todos os tempos, né? Todos eles foram inspirados. Só que eles não sabiam o que era esse processo. Michelangelo, para pintar a Capela Sistina, ele não era pintor, ele era escultor,
E quando o Papa pede a ele para pintar a capela, ele se desespera e ele diz: eu não sou pintor, eu sou escultor. Só que ele tinha uma missão que ele não lembrava, a missão que ele tinha, que já tinha sido dada a ele antes de reencarnar. Então, ele é levado ao plano espiritual, por seu guia espiritual, e no plano espiritual ele vê toda aquela obra da Capela Sistina, ele vai conhecer uma sala de um museu no plano espiritual, ele vê toda a pintura da Capela Sistina, e o guia diz para ele: presta muito atenção em tudo que você está vendo, porque é exatamente isso que você vai fazer quando chegar lá. Então, quando ele desperta, ele não tem a lembrança daquilo que ele viu, como nós, quando sonhamos, né? Muitas das vezes a gente sonha e não se lembra aquilo que nós sonhamos, mas fica a intuição em nós. E aí ele pega as folhas de papel e começa a desenhar. E vai vindo à sua mente aquilo que ele viu, só que ele não sabe, ele não se lembra disso. Mas ele vai tendo a lembrança que ele tem que pintar os profetas lá do Evangelho. E ele pega o Evangelho e começa a desenhar todos os profetas e a pintar. Então, fica registrado ali no seu perispírito tudo aquilo que ele viu. Quando o guia espiritual dele vê também o seu esforço, a sua vontade de fazer aquele trabalho, eles também ficam ao seu lado e o ajudam, né? Então, é exatamente isso que acontece. Então, essa conexão com o plano espiritual, e essa, por exemplo, por que a gente sabe de tantas coisas do plano espiritual referente à arte, se não fosse esse espírito, o esteta, a trazer para nós e Leon Denis colocar aqui nesse livro. Leon Denis, lá na Sociedade Espírita de Paris, ele escrevia artigos de arte para os jornais. E aí, um dia, alguém pede a ele: por que você não pega esses artistas, esses artigos, e não faz um livro? E ele diz: porque me falta muita coisa ainda para publicar um livro. Eu precisava saber como acontece a arte no plano espiritual. E aí eles fazem uma reunião da Sociedade Espírita, Leon Denis faz uma invocação pedindo que espíritos ligados à arte que pudessem ajudar para trazer essas informações, como era no plano espiritual, a arquitetura, a escultura, a música, né? E esse espírito se apresenta dizendo que era um esteta, ele não diz quem ele é. Até porque se ele diz que é Michelangelo, ia causar um impacto ali, né? Então ele diz: eu sou o esteta. E ele só vai dizer depois, mais tarde, que ele viveu no Renascimento, que a arte foi a vida dele, que ele trabalhou a vida inteira com arte, né? E aí depois o doutor Erma diz para a gente que é Michelangelo, né? Então, se não tivesse essa comunicação do mundo invisível com o mundo visível, nós não saberíamos. Eu não poderia estar falando para vocês tudo isso, porque tudo que eu estou dizendo para vocês estão registrados nos livros, né? Só a espiritualidade que traz isso para nós, né? Pode passar mais uma, Adriana. Adriana, que horas que eu tenho que terminar? Eu estou aqui olhando a hora. 5h50. Tá bom. Tá bom? Se passar uns minutinhos, não tem problema, tá? Então essa última... Oi, melhorou agora a imagem? Então, essa última obra, esse quadro belíssimo, vocês gostaram? É lindo, né? Lindo. O Menino Jesus entre os Doutores. Esse artista Ingres é um artista lá do neoclassicismo do século XVIII e ele nunca havia pintado nada parecido com isso aí que ele pintou. Ele era um pintor, as obras dele, tem obras dele lá no Louvre, e as pinturas dele, ele era um especialista em desenho de figura humana,
E ele gostava de pintar nus e rostos. Era a especialidade de Angre. E Angre, quando ele está no seu ateliê, já com 80 anos, ele em seu ateliê, ele sente vontade de pegar uma tela e começar a desenhar. E quando ele começa a desenhar, ele começa a fazer o desenho desse templo, né? E aquilo tudo vinha em seu pensamento e ele se perguntava, mas por que eu estou querendo pintar e desenhar esse tipo de coisa? Não é o meu perfil, não é aquilo que eu faço, que eu gosto de fazer. E ele tenta apagar e vem de novo em seu pensamento aquele templo, aquelas figuras, e ele obedece. Então, há uma diferença grande entre Angre e o William Turner, que eu mostrei para vocês lá atrás. O William Turner, ele teve um momento da vida dele que ele também ele foi inspirado a pintar um quadro sobre a Natividade, Nossa Senhora com o Menino Jesus. E quando ele vem essa inspiração, ele se recusa. Porque ele disse, mas por que eu vou pintar quadro de Nossa Senhora? Eu nunca fiz isso. E ele começa a fazer um esboço de um desenho, e ele deixa o esboço desse desenho sem terminar. Esse esboço fica lá no seu ateliê, porque simplesmente ele se recusa a falar de alguma coisa que fale de Deus, porque ele não acreditava em Deus. E como é que ele ia pintar Nossa Senhora com o Menino Jesus? Então, ele deixa essa pintura, esse desenho lá, e aí, quando eu disse para vocês que depois de 150 anos ele é desperto no plano espiritual, e que ele é conduzido a ir a um ateliê de pintura, e vocês vão ficar chocados quando eu disser para vocês quem é o espírito que conduz o William Turner para esse templo, o Templo das Artes. É simplesmente o espírito de Van Gogh. Van Gogh é o espírito que leva o William Turner para conhecer esse Templo das Artes. E ele vai caminhando e vai vendo diversas pinturas. E ele vai vendo todas as suas pinturas que ele fez aqui na Terra. E ele fica admirado e diz, mas esses quadros são os meus, são as minhas obras, são as minhas telas. E ele quer mexer e ele diz para ele, não toque. Você não pode tocar em nada. Tudo tem movimento, porque no espaço tudo tem movimento, tudo tem vida. Então, as obras não são estáticas. E ele vai vendo aquelas obras e ele vai ficando emocionado, e aí, quando chega um certo momento, o que aparece para ele? Aquele esboço não acabado da Virgem, e ele olha aquilo de lado e ele diz, mas o que esse desenho está fazendo aqui? Eu não acabei. E aí o guia diz para ele, pois é, perdeste uma grande oportunidade. Essa oportunidade foi dada a você de você conhecer a Deus, e você não aceitou, você rejeitou. Então, o Angre, voltando para o Angre, só porque eu lembrei desse link, né, de um que ele insiste na mente dele pintar aquilo, ele aceita e ele começa a pintar, a desenhar todos os mestres aí, no momento em que o menino Jesus está pregando para os doutores, né? E ele coloca todos os doutores aqui nesse quadro, né? E todos estão, vocês podem observar que eles estão falando um com o outro, porque eles estão espantados. Mas o que essa criança tem? Pregando para todos nós somos os doutores da lei. E esse garoto vem aqui querer pregar para todos nós? Então, vocês podem perceber que o quadro do lado esquerdo é escuro.
Do lado direito, ele é claro. Por que que ele quis mostrar isso aí? Porque do lado direito vocês estão vendo Maria, a mãe de Jesus, de manto azul, com José atrás dela, porque na história lá da Bíblia não conta que Maria e José ficaram procurando por ele e ele não achava Jesus, e que Jesus estava lá, eles encontram Jesus no templo? É exatamente isso que o Angry pintou aqui, né? O momento em que Maria entra e fica admirada de ver o filho, um menino, pregando para os doutores, né? E é muito lindo, porque essa história está contada na Revista Espírita. Se vocês tiverem Revista Espírita de 1859, tem lá essa história do Angry, e o mais bonito disso tudo é que o Angry, quando mais jovem, né, ele tinha como mestre dele o grande pintor também lá do neoclassicismo, o pintor Davi. Davi é aquele pintor, vocês podem não conhecer o nome dele, mas sabe aquela pintura que existe de Napoleão Bonaparte sendo consagrado imperador e se autocoroando com aquela capa vermelha, que é um livro que está em todos os livros de crianças de colégio, quando fala da história, eles colocam esse quadro de Davi, mostrando o momento em que Napoleão é consagrado imperador. E esse quadro é do Davi. E quem conta toda essa história lá na Revista Espírita é o espírito de Davi, porque ele está desencarnado. Ele está desencarnado e do plano espiritual ele está vendo aquele querido amigo que é o Angry sendo inspirado. Ele vê ao lado do Angry dois espíritos que estão inspirando ele, e Davi fica só vendo, observando o que está acontecendo, e ele dá essa mensagem na Sociedade Espírita de Paris, contando essa belíssima história, né, de inspiração no plano espiritual, e de um artista que, aos seus 80 anos, pinta essa última obra dele. Essa foi a última obra que Angry fez. Então, vocês veem, né? Ele, um artista que viveu 70 e poucos anos pintando nu, pintando figura humana, e no final de sua vida recebe uma inspiração divina, aceita e pinta esse belíssimo quadro, né? E depois a gente tem a oportunidade de ver lá na Revista Espírita essa história contada, né? Então, eu vou ler só aqui uma última frase, tá? Que está também no nosso livro, quando Leon Denis diz o seguinte, que todo espírito emanado de Deus, ele não possui somente uma centelha da inteligência divina. Ele desfruta ainda de uma parcela do poder criador, porque ele é chamado a manifestar mais e mais no decorrer da sua evolução, tanto mais encarnações planetárias quanto na vida do espaço. Então, se Leon Denis está nos dizendo que todos nós possuímos essa centelha do poder criador, né? E que ele diz lá no início, né, que a arte, né, faz parte das nossas vidas, e então acho que todos nós temos que guardar isso, né? Todos nós somos capazes, porque ele diz que um dia seremos chamados, como ele diz, o poder que ele é chamado a manifestar no decorrer da sua evolução. Então, vai chegar um dia que cada um de nós vamos ter que manifestar esse poder que nos foi dado por Deus, né? Então, de evolução em evolução, nós vamos progredindo, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, até chegar um dia a ser gênio e até um dia chegar a ser anjo, né? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se vocês abrem para alguma pergunta, mas eu estou à disposição, tá? Muito obrigada.
Vou abrir aqui. Oi, Cleni, muito obrigada por essa aula que você nos deu, essas reflexões que você faz com que a gente tenha a partir da tua palestra, porque essa semana mesmo, Edmeia, não é dona Edmeia, não, Edmeia, a gente falando de idade, ela falou, já estou muito velha, não sei o quê. E a gente não sabe o que Deus guarda para nós, e em que momento nós vamos despertar esse poder que você falou, dessa centelha, né, do poder criador. Então, esse último artista que você apresentou, o Angry, só com o final praticamente da vida, que foi despertado nele, né, 80 anos, né? 80 anos, essa intuição para mudar totalmente, né, a sua vida artística. Então, somos nós o momento. Agradecemos muito as informações que você nos trouxe e essa motivação para que a gente possa valorizar mais a arte. Né? Você falou muito bem, né, dessa valorização que precisamos. Eu vou deixar já de antemão um convite para vocês, porque no mês que vem, julho, será o encontro de Espiritismo na Arte lá no Leon Denis. E, devido a tudo que está acontecendo, todos os encontros estão online também pelo YouTube do CELD. Amanhã, se vocês quiserem, amanhã é um encontro de mediunidade do Livro dos Médiuns no YouTube do CELD, tá? E em julho será um encontro da arte transmitido pelo YouTube também. Eu vou mandar um convite para a Jane, né? Jane. Isso. Eu vou mandar no zap da Jane para ela lembrar vocês que vai ser um prazer enorme se vocês entrarem lá no YouTube para assistir a nossa apresentação, tá bom? Muito obrigada a todos vocês pela oportunidade. Nós é que agradecemos por essa oportunidade de te ouvir tão belamente o que você trouxe para a gente, o que você preparou para o seu estudo. Tá bom? Obrigada, Cleni. Então, eu vou passar de volta para a Jane, né, para que ela possa terminar o nosso estudo, a nossa palestra hoje, fazendo a prece final. Jane? Obrigada, Clenia. Está escutando, Adriana? Sim, estamos. Eu estava igual garota propaganda, assim, ó. Mostrando o livro. Toda hora, parecia a livreira de escola, né? Igual que você mostrou, que eu esqueci de mostrar. E assim, é só para te sinalizar que a gente já começou o estudo também de Espiritismo na Arte na nossa casa. É uma dimensão menor, mas existe. Qual é o dia que vocês estão estudando? É aos sábados. Tá. Aí fica difícil para você por conta da coordenação, né? Isso. E aí a gente está tendo um brinde, porque a gente sabe do desafio que é a estruturação do encontro e a manutenção também dos estudos do Espiritismo na Arte com você no curso. Hoje, por exemplo, eu deixei de estar na reunião que está tendo pelo Zoom do grupo para estar com vocês, tá? Isso, eu sei do desafio que é, pela dimensão do trabalho, né? E assim, agradeço a você e a Casa de Leon Denis, a espiritualidade, por nos dar essa oportunidade de nos inspirar, né? E olhar para o belo, olhar para a arte de uma outra forma cada vez mais. A nossa responsabilidade enquanto espíritos, a nossa responsabilidade enquanto médiuns, enquanto espíritas também, e a oportunidade que a espiritualidade nos proporciona e que muitas vezes a gente é tão desatento, né? Quando nós somos convocados na casa espírita, quando nós somos convocados nas palestras, para olharmos, né, com olhos de ver a importância da sensibilização do nosso ser, enquanto ser espiritual que somos. Então, Cleni, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado mais uma vez a doutora Herman, né, esse grande companheiro, e a Casa de Leon Denis. Tenha certeza que a gente vai alugar um pouquinho mais os seus fluidos. Tá bom? Então, vamos nos preparar para a prece, vamos colocar o nosso coração em paz, né? Diante de tanta beleza que fomos convocados pela espiritualidade nesta tarde para iluminar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso espírito, neste mês que encerramos, mês de junho, a última palestra, mês de aniversário da casa, que foi dia 25, e nós fomos blindados por essa expressão do amor de Deus, como diz o nosso companheiro.
Baltazar, que o amor único de Deus inspire as nossas almas para o bem, e eu incluo para o belo, que possamos nos inspirar a cada dia, a nos reeducar, a reeducar os nossos olhos, materiais e espirituais, pois sabemos que o belo, a reeducação, auxilia na nossa ascensão e na nossa saúde física e espiritual. Por isso, assim, nos fazemos e nos dizemos presentes, Senhor, a esse convite realizado pela espiritualidade da casa, pelo nosso companheiro Luiz Sérgio, pela espiritualidade da casa de Leon Denis, que congrega essa força, nos impulsionando para vibrar pelas oportunidades concedidas por Deus em nossa vida e em nossa existência. Que os nossos olhos estejam direcionados a cada dia, Senhor, para o que nos faz bem, para o que nos equilibra, para o que nos traz paz, para o que nos educa. E assim, convidando a esse olhar, que possamos estender esse olhar ao alto, rogando a Deus e a espiritualidade que nos conforte, que nos ampare nesse momento de tantas transformações na nossa vida e na nossa forma de ver a vida, para que depois, Senhor, desta grande transformação que estamos experimentando, possamos agradecer a Ti pela oportunidade concedida, pois sabemos que nos momentos de desafio são os momentos que mais crescemos e iluminamos o nosso ser. E assim, vamos nos despedindo desta vibração, vamos nos despedindo desse ambiente, mas na certeza de que esse ambiente de socorro, esse ambiente de cura, no qual estamos nos permitindo ter nesse momento, é um ambiente que podemos acessar quando quisermos, quando pudermos, pois este ambiente de luz também está dentro de cada um de nós. E assim, Senhor, em nome da espiritualidade da casa, em nome de irmão João, em nome dos espíritos da casa de Leon Denis, nós dizemos assim: muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de socorro concedida na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigada, Cleni. Esperamos você outras vezes, como a Jane falou, tá bom? Quando for possível, né, a gente vocês podem falar, e já que vocês estão fazendo o curso do Espiritismo na Arte, eu me disponho a alguma aula que vocês tiverem, alguma dúvida que quiserem que eu participe, eu dou uma ajuda depois do encontro em julho. Oi, Fátima, fica esperta, Fátima. Maravilha! Fátima, anota aí, Fátima. O encontro será no último domingo de julho. Então, agosto, se vocês precisarem de um reforço numa aula, podem contar muito comigo. Obrigada, que eu ajudo, Cleni. tá bom? Vai ser Obrigada. Vocês eu quero. Obrigada, Cleni. Obrigada, Jane. Obrigada a todos. Beijo no coração, Cleni. Só pedir. Beijo. Nos vemos mais tarde, gente. Um Beijo beijo. para todos. Tchau, gente. Beijo. Obrigado, Cleni. Tchau. Tchau. Até mais, gente. Beijo.